Olá, pessoal! Vamos aqui a mais um episódio da série Peça e Será Atendido, que é o comentário e análise desse livrinho aqui. Um livro que foi escrito pela Esther e por Jerry Hicks, com a colaboração dos ensinamentos de uma consciência coletiva chamada Abraham. Eles pegaram todos esses conhecimentos, pois a Esther canalizava essa consciência, compilaram os seus conhecimentos, os seus ensinamentos e publicaram esse livro, que é um livro muito bacana, que fala muito sobre a lei da atração. O que nós podemos fazer para atrair aquilo que desejamos. E nós já estamos na segunda parte do livro, que é a parte onde Abraham explica processos ou práticas que podemos fazer diariamente, aplicar na nossa vida cotidiana, para que esse processo ele se acelere e que a gente consiga fluir com mais facilidade com a lei da atração. Ele ensina 22 processos e nós hoje aqui vamos falar do 10º, do 11º e do 12º processos. Então vamos lá, gente. O 10º processo ele chama de toalha de mesa. E a Esther, ela conta aqui uma coisa que aconteceu com ela e que ela estava assim, com uma certa dúvida e pediu a orientação do Abraham. Na verdade, ela estava com muitos afazeres naquele dia, ela tinha muitas coisas para fazer, que ela achava assim, cara, 24 horas vão ser impossíveis para eu cumprir isso tudo. Então ela teve aquele sentimento de frustração, de estar sendo assim sobrecarregada de afazeres e estava se sentindo presa a tantos compromissos, né? Ela estava sem aquela sensação da liberdade que ela tanto queria. E o Abraham aconselhou a ela a fazer essa prática que ele chama de toalha de mesa. Por quê? Porque Estela estava sentada num restaurante quando isso aconteceu, quando ela teve esse pensamento e pediu essa ajuda, e tinha aquelas toalhas, né, de papel na mesa. O Abraham pediu para ela pegar uma caneta e marcar no meio da toalha. De um lado da toalha, ela colocaria um título assim, coisas que eu farei hoje. E do outro lado ela colocaria coisas que o universo fará hoje. Por quê? Tem coisas que nós realmente devemos fazer, devemos focar. Isso Abraham explicando, né? Só que tem coisas que a gente traz para nós, mas que se a gente soltar, pensar que aquilo ali pode acontecer, você focar nas coisas principais, realmente você tem que focar e tem que fazer, pode ser que o universo te ajude nesse processo, levando até você coisas que você gostaria que fossem feitas. E isso ela descreve na página 163 e 164 do livro, tá? Eu vou resumir aqui para vocês, mas ela fala que ela fez exatamente o que ele aconselhou e que ela notou que ela foi fazendo aquilo, né, sem esse sentimento ruim de se sentir sufocada com tantos afazeres, focou naquilo que ela tinha escrito do lado dela e as coisas realmente começaram a acontecer. De repente, alguém da equipe dela ajudou a resolver um negócio sem ela nem sequer pedir. Pessoas começaram a ligar para ela, dando sugestão ou telefonemas que ela teria que fazer para acertar determinadas coisas. A própria pessoa fez e já veio com a ideia, né, de determinadas coisas. Então esse é um exercício assim prático, porque o que eu vejo aqui o Abraham ensina muitas práticas que a gente coloque coisas no papel. Isso ajuda a gente a organizar a nossa mente de alguma forma. Esse é mais um processo, né? Mais um processo. E um processo bem interessante. Então, esse seria tipo um planejamento do seu dia, né? Quando você começar seu dia, você já faz esse planejamento. É uma prática bem interessante.
O 11º processo, ele se chama planejamento dos segmentos. Mas o que seria isso? E ele logo fala de cara aqui, que se você não estiver se sentindo bem, com uma frequência baixa, uma frequência ruim, não tente fazer essa prática, porque isso vai te prejudicar e vai ter o efeito ao contrário. Esse exercício você tem que estar fazendo quando realmente estiver se sentindo bem. Como o próprio nome diz, é um planejamento de segmento, então uma coisa que você vai projetar lá para o futuro. Ele fala aqui que nós, quando estamos passando por um problema, é muito comum a gente focar naquele problema que a gente está passando. Então, usando essa prática aqui, você pode projetar como você gostaria que as coisas acontecessem. Então, a sua própria vibração, ela meio que vai caminhar para um outro polo, né? Para uma coisa contrária do que você está passando. Você não focar naquele problema, você focar no que você quer que realmente aconteça. E ele aqui fala no livro, esse é o poder do processo de planejamento dos segmentos. Nele você define as características vibráteis do tempo futuro. É uma maneira de preparar seu caminho vibrátil para que a viagem seja mais fácil e agradável. Então, o essencial aqui dessa prática é você ter clareza do que você quer para o seu futuro, o que você quer, o que você deseja, o que você quer que realmente aconteça. E desse modo, a intenção vai fazer com que você entre no caminho para que aquilo se realize. Na verdade, gente, é uma criação intencional, né? Porque você cria como se fosse um imã para atrair aquilo que você deseja. Isso com uma vibração positiva, uma vibração mais elevada. Então aqui é uma prática para você aplicar em coisas mesmo no curto prazo. Ele até dá um exemplo aqui. Digamos que você resolveu aplicar essa prática, né? Então você deita na sua cama para dormir, para descansar, e você começa a ter intenção de você ter um sono reparador, que você vai acordar muito bem disposto no dia seguinte. E você vai dormir com essa vibração, pensando nisso. Quando você acorda no dia seguinte, você já entra no novo segmento. É como se cada etapazinha do dia a dia fosse um segmento, né? Primeiro segmento, você dormiu, teve esse sono reparador que você desejava. No outro dia, ao acordar, aí você despertou, você vai começar uma nova fase, né, do dia. Então você pode acordar já imaginando como está seu dia, já planejando mentalmente coisas que você quer que se resolva naquele dia, né? Você vai, aí senta, toma o seu café da manhã, aí já é um outro segmento. Você ali se concentra em tomar seu café com calma, degustar, né, o seu café realmente, com calma e com alegria, porque ali você está se preparando para o seu dia. Então Abraham, ele fala mesmo de coisas de etapas, né? Depois que você degustar o seu café, você vai para o seu carro, você vai dirigir, então você se concentra em não se aborrecer no trânsito, ter um caminho seguro, tranquilo, que você vai chegar no seu trabalho. Aí já é outro segmento. Quando você chegar, você já colocar na mente as coisas que você tem que fazer, as coisas que você quer que se realize. E assim, esse planejamento dos segmentos são coisas que você vai pensar no curto prazo, o que você vai querer que aconteça ali de imediato. Essa é uma prática que ele nos ensina, eu estou repassando aqui para vocês, porque pode ser que não tenha muito sentido, mas eu acho aqui que se a gente aplicar algum dia ou tentar aplicar isso diariamente, pode nos ajudar muito, com certeza. E a 12ª prática se chama Não Seria Bom Ser?
Aí são pensamentos positivos que nós vamos colocar na nossa vida. Quando você diz para você mesmo, pô, eu gostaria que determinada coisa acontecesse, mas ainda não aconteceu. Quando você pensa nesse mais, você já coloca ali uma resistência que vai te atrapalhar. Então, esse processo, ele te ensina a olhar o lado bom e você afirmar dentro de você o lado bom. E ele dá vários exemplos aqui. Porque quando você expressa que você queria determinada coisa, mas aquilo não aconteceu ainda, você vai colocar resistência, aquilo vai retardar e não vai acontecer mesmo. Então, você mudar a forma de você pensar e começar a aplicar as seguintes questões, né? Aí você pode mudar a pergunta e falar assim: não seria bom se esse desejo viesse até a mim? Olha só já como que é o tipo, né, de abordagem, né? Totalmente diferente. Você assim, nossa, não seria bom se. Já é uma outra maneira de você encarar aquilo que não aconteceu ainda. E o Abraham dá vários exemplos aqui. Não seria bom se aproveitássemos ao máximo o nosso encontro com os amigos? Não seria bom se a estrada estivesse livre e fizéssemos uma ótima viagem? Não seria bom se eu encontrasse um parceiro maravilhoso com quem eu pudesse construir uma vida feliz? Ele ensina que isso é muito importante porque nesse caso você estaria sendo suave com o que você deseja, né? Sem aquela ansiedade, só imaginando, nossa, não seria bom se determinada coisa acontecesse, né? É uma forma suave de você pensar naquele desejo, naquela coisa que você tanto quer que aconteça na sua vida. E se isso, gente, não acontecer, não vai ser o fim do mundo, porque é uma vibração delicada, não é uma coisa que você impôs. Você apenas está fazendo um pensamento. Pô, não seria bom se isso acontecesse, né? É só mesmo um pensamento, uma coisa mesmo assim, suave, né? Que você pensa, que você coloca uma boa vibração, né? Você já, só em falar, você já tem uma boa vibração sobre aquilo ali. Seja qual for o seu desejo, há uma orquestração sendo realizada em relação ao processo. Não seria bom se, quando você jogar e acreditar que aquilo ali pode acontecer, as coisas elas se alinham e muito provavelmente aquilo realmente pode acontecer. Gente, as palavras têm muito poder. Eu vou dar um exemplo aqui, no meu trabalho. Às vezes tem uns clientes, né, que estão sumidos. E é muito engraçado que eu penso assim, pô, tem um tempão que fulano não aparece por aqui, que fulano não vem aqui. E do nada, gente, a pessoa aparece, a pessoa liga, procura a nossa prestação de serviço, que é um serviço nosso. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Então, o pensamento e você verbalizar, né, falar o verbo, né, o poder do verbo, ele é muito poderoso realmente. Então, gente, esses são os 3 processos que eu queria trazer aqui para vocês, desse livro que é o queridinho meu, do Peça e Será Atendido. Encontro vocês na próxima sexta-feira e desejo a todos um excelente fim de semana, de muitas realizações, estudos, muita paz e muita luz. Namastê.